Olá a todos, estamos aqui hoje para fazer a leitura do relatório gerencial do TEP, fevereiro de 2024. Hoje, comigo, a gente tem aqui o Daniel, que sempre faz comigo essa leitura, e o André Nardi, que a gente chama ele de Nardi. Bom, por que a gente está com duas pessoas aqui, só batendo papo, introduzindo vocês? O Daniel, que tocou o TEP até hoje, e a partir de agora ele está passando um pouco o bastão ao Nard, vai ser um processo de 3 meses. O Nard entrou aqui na Telos 3 anos atrás para tocar o TEP junto com o Daniel, depois foi alocado em residencial e agora ele vai assumir o TEP de vez ao longo desses próximos meses. E o Daniel vai tocar o fundo da casa, que é um fundo super grande que a gente tem, que é voltado para healthcare. Então, vai ser essa transição. Então, nessa leitura de relatório, que é um marco também super importante para o TEP, a gente está com esses dois gestores. Bom, vamos começar com o fato mais importante, que foi a venda do condomínio São Luís. Daniel, se você puder recapitular tudo que a gente veio falando nesses últimos meses, qual que era a movimentação do TEP e por que o dessa venda, né? Bom dia, Bia. Tudo bom? Nardi, bom dia. Bom, a gente vem realmente comentando já há alguns meses, né, o que tem sido feito, o que já foi feito dentro do fundo, e o São Luís sempre foi o projeto que a gente mais implementou a tese do fundo, e teve um bom momento de liquidez para a gente conseguir concluir a venda e, consequentemente, a possibilidade de reciclagem do capital do fundo. Toda a tese que a gente vem apresentando desde a época do IPO, que é o que o fundo se propôs a desenvolver e ter como tese, na qual a gente tem ativos bem localizados, a tese do retrofit que a gente implementou no São Luís, redução de custos, agregava receitas acessórias na área comum, conseguir ter a efetiva venda e o ganho de capital para o cotista. Acho que é isso que a gente conseguiu fazer agora com a conclusão da operação no último dia 29 de fevereiro. E é isso o que a gente deve fazer futuramente para outros ativos do fundo, reposicionando esse capital em novos ativos bem localizados para a gente continuar implementando a tese do TEP. Tá, então assim, foi um processo que a gente já vinha falando constantemente, ou seja, comprar, boa localização, retrofit, redução de custo, zerar a vacância, ajustar o aluguel e vender. Então, a gente fez isso e agora a gente vendeu. Como que foi realizada essa venda? Né, o valor, as informações? Sim, é uma venda no valor total de 215 milhões, em 4 parcelas não lineares, com o saldo sendo corrigido pelo IPCA. A gente tem o sinal que a gente recebeu no último dia 29, 42% do preço, 90 milhões e 300. Daqui a 6 meses a gente tem 5% do preço, equivalente a 10.750. Em 12 meses a gente tem 20% do preço, equivalente a 43 milhões. E daqui a 24 meses a gente tem os últimos 33% do preço, equivalentes a 70 milhões 950. Lembrando que, excetuando o sinal de 90 milhões e 300 que a gente já recebeu, todas essas parcelas do saldo têm a correção pelo IPCA. Não, perfeito. Nadi, vou deixar para você já entrar em grande estilo e falar, então, as boas informações dessa venda, distribuição de capital e como que ficam os próximos meses no fundo. Legal. Obrigado, Bia. Bom dia, Daniel. Acho que como o Daniel comentou, essa venda ela foi um marco importante para o fundo. Era um ativo que tem a participação no PL do fundo, ela é substancial, mas também demonstrou a nossa gestão ativa durante todos esses anos, melhorando o ativo, o aluguel, estabilizando vacância e dando ganho de capital, que no fim é uma parte muito forte da nossa tese. Como o Daniel comentou, a gente teve essa venda parcelada, então a gente vai receber esses valores de acordo com o cronograma, sendo que a gente já recebeu o sinal, teremos aí as parcelas, 2 parcelas semestrais e 1 anual. Acho que o cotista ele vai poder ter
essa visão já do ganho de capital a partir do mês que vem. Então, a gente está no mês de março agora, a gente teria efeito caixa no mês que vem, em abril, ou seja, a gente está pegando esse ganho de capital já referente à primeira parcela da venda, e a gente fez a normalização, que a gente chama, que basicamente é deixar o dividendo um pouco mais estável, para que a gente não tenha um impacto, uma flutuação muito grande. A ideia é que a gente sempre trabalhe com o dinheiro dessa forma, né, com o recurso dessas parcelas, e mais do que isso, acho que a ideia do dinheiro que sobrou, no caso, a gente utilizar em uma nova aquisição. Então, a gente já tem divulgado aí no último fato relevante, a gente tem uma aquisição a ser feita, então, a ideia por trás desse recurso recebido da venda do São Luís, além da gente ter feito uma liquidação aí de um CRI, a gente colocar esse dinheiro em um novo ativo. Então, basicamente... Eu vou te interromper para a gente falar um pouco essa liquidação do CRI, que é super importante. Se você puder falar em números e a redução da alavancagem, né? Claro. Eu acho que assim, a gente teve liquidações de alavancagens, principalmente nos últimos anos. De parte da estratégia da alavancagem, a gente tomou muitas delas pré-pandemia. Então, acho que agora, naturalmente, a gente está num período, um processo de desalavancagem. E a gente, quando fez a venda do São Luís, a gente tinha uma dívida lá no valor de aproximadamente 10.700.000. E com essa quitação, a gente acabou desalavancando o fundo ali de 10,17% para 7,62%. Então, acho que, do ponto de vista de alavancagem, é super saudável. A gente está com tanta parte de despesa financeira quanto a amortização, ela está em linha com as nossas projeções do saldo que a gente ainda tem no fundo. E aí, como eu comentei, acho que a ideia agora é, com esse recurso, a gente poder utilizar parte dele na aquisição do ativo que está na Faria Lima. Tá, e como é que está, Daniel, isso? Como que estão essa previsão e qual é o status desse andamento dessa aquisição que a gente já tinha soltado o fato relevante nesse mês de fevereiro também, né? Exatamente, a gente tem avançado bem, estamos nos trâmites finais dos documentos da transação, a gente deve estar concluindo agora, dentro deste mês, essa transação, e a gente deve ter ali um acréscimo de 4.757 metros de área boma e uma redução de 13.179. Acho que é só importante ressaltar, Bia, que apesar desses 4.757 de área adicional do prédio da Faria Lima representar 36% da área que a gente está perdendo, digamos assim, com a venda do São Luís, em relação à receita, a recorrência é quase que metade. Apesar de ser 36% da área, a receita é quase que metade da receita que o São Luís gerava. Tá, então, só para a gente deixar mais claro, a gente, com a venda do São Luís, nesse relatório, a gente tem ainda a área boma do São Luís, que são aproximadamente 13 mil metros. No próximo relatório, a gente vai perder essa área boma do São Luís e passa a ter uma área menor, mas a receita, ela, apesar da área boma entrar, que vai entrar esses 4 mil metros, ser menor, a receita representa 50%, é isso? Perfeito, é isso. Tá bom. Isso é super importante. E assim, fechando esse ciclo de venda do São Luís, aquisição desse novo ativo na Faria Lima, o que o fundo, o que vocês estão buscando no fundo, né? Eu acho que assim, a nossa estratégia, a gente quer estar bem posicionado em localizações que tenham o tipo de ativo que a gente gosta de trabalhar, ou seja, que tenha a possibilidade da gestão ativa de melhorar o prédio, de melhorar a vida do usuário final e da gente poder também ter um incremento de valor de aluguel. Acho que a estratégia do fundo ela está muito focada aqui nos bairros próximos aqui a Faria Lima, né, Pinheiros e Itaim. Só voltando, né, comentando, a ideia dessa venda de São Luís, apesar da gente ter um fluxo parcelado, é a gente encaixar esse fluxo em uma nova aquisição. Acho que a gente
concluindo a aquisição, a gente vai detalhar um pouco mais essa operação. Mas a gente também está num período interessante que a gente tem visto a retomada dos escritórios de uma forma assim muito latente. E mais do que isso, a gente tem observado um movimento de flight to value, que é, na verdade, o oposto do que aconteceu nos últimos 5 anos. Ou seja, o inquilino estava buscando muito ir para um ativo AAA, e a gente viu que essa retomada ela teve uma retomada muito forte com a parte do valor e da localização. Então, acho que isso fundamenta e embasa mais ainda a tese do TEP. A gente está bem localizado e com valores atrativos de aluguel. Então, acho que basicamente essa é a tese do fundo que a gente deve imprimir nos próximos anos. Tá. Não sei se o Daniel quer complementar. Eu acho que só complementar que a gente sempre vem falando ao longo dos últimos meses também, que a gente tem trabalhado muito em pipe, né? Então, essa aquisição do prédio da Faria Lima, mas também tem muita coisa que a gente está bem engatilhado, trabalhando com boas oportunidades do fundo e dessas regiões mais prime. A gente está com boas oportunidades para a gente incrementar receita recorrente e novas aquisições no fundo. Sempre olhando com esse viés de agregar valor, né? Só falando um pouco assim do fundo em geral, hoje ele está com 100% locado e a gente teve 1,05 de inadimplência financeira, um locatário no Passarelli. Então, de resto, o fundo continua. Daniel, você quer ler os números finais do relatório de fevereiro? Sim, a gente te distribuiu 64 centavos, de 0,69%, anualizado de 8,55%, 0% de vacância física, 4,44% de financeiro e um vault de 4,45%. Perfeito. Nardi, não sei se você tem mais algum ponto que você gostaria de mencionar. A mensagem final, a gente sempre fala alguma coisa. Eu acho que primeiro agradecer. Acho que, como você comentou aí, esse desafio é muito importante para mim aqui e acho que para a Telos. A gente está num momento aqui do fundo super interessante. Então, um momento de desinvestimento, de cristalização de tese do fundo, de posicionar, inclusive, o portfólio em regiões com uma vacância praticamente inexistente e com muito pipeline, como o Daniel comentou. Existe muita oportunidade no mercado, a gente está, evidentemente, numa queda aí de taxa de juros, que vai trazer uma abertura para o mercado de fundo imobiliário. Acho que, invariavelmente, a gente está com a cabeça pensando em expandir mesmo o portfólio, aumentar o tamanho do fundo, e a gente está trabalhando muito ativamente aqui nessa parte de novos negócios. E eu acho que basicamente é isso, né? A gente vai ter uma bela distribuição de dividendo nos próximos 4 meses, chegando aí acima de 1% ao mês, que acaba compensando o investidor que apostou na nossa tese. Como você comentou, Bia, não é uma tese que se realiza do dia para a noite, tem um trabalho grande da gestão, e é isso que a gente quer para os próximos ativos que a gente estiver colocando dentro do fundo. Não, perfeito. Não sei se, Daniel, você quer complementar, aí acho que é a última leitura com você, né? A gente já vai tocar só com o Nardi. Não, o Nardi é super bem-vindo, ele já acompanhou o fundo lá atrás, ele tem conhecimento da tese desde o começo, então acho que estamos bem servidos aqui dentro de casa. É um novo ciclo, né? O que o Nardi falou, é um novo ciclo para o fundo. A gente nunca tinha feito uma desmobilização desse tamanho dentro do fundo, uma possibilidade de reciclagem de capital desse porte. Então, é o início de um novo ciclo no fundo. Eu acho que a gente está preparado para seguir o movimento no mercado e aproveitar as oportunidades. Perfeito. É super válido que a gente tenta mencionar, a gente já menciona todas as leituras que a gente quer crescer, a gente está esperando a nossa cota passar do valor patrimonial, então a gente entende que um fundo maior vai gerar mais liquidez, é benéfico para todo mundo, e sempre olhando essa tese de ativos bem localizados e extrair ganho de capital, que é o mais importante, que a gente acredita nisso. Eu só quero finalizar com uma informação
A gente está no mês, vai começar o mês de março, então é super importante o informe de rendimentos. Para quem não recebeu ainda o informe por e-mail, é possível solicitar essa segunda via no e-mail do nosso administrador. Então, é escritura cal, sem os acentos, fundos@pexgroup.com. Então, por favor, podem enviar, solicitar a segunda via de vocês. Agradeço super, Nardi e Daniel, desejo boa sorte para os dois. A Telos é uma gestora que é 100% focada no cotista, então essas mudanças, a gente trabalha num grupo super unido, então assim, são mudanças, mas todo mundo está junto trabalhando para alcançar o maior objetivo, que é rentabilizar o investidor. E a gente deixa à disposição o ri@telos.com.br. Obrigada, Nardi, obrigada, Daniel. Obrigado. Obrigado, Bia.